Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trabalhar a unidade medida área, que é o cálculo de espaço que ocupa uma superfície. Ó, as unidades do sistema métrico decimal de área são quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Tá? Ao contrário da unidade da grandeza de comprimento, a grandeza de área, ao invés de a gente ir multiplicando de 10 em 10, a gente vai multiplicando de 100 em 100. Então, se eu quero mudar de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, eu multiplico por 100 ou desloco a vírgula duas casas para a direita. Tá? Se eu quiser fazer o caminho inverso de hectômetro quadrado para quilômetro quadrado, eu vou dividir por 100. E assim vai suceder em todas as mudanças. Cada vez que eu vou deslocando para uma casa para a direita, ou uma unidade para a direita, multiplico por 100. Então, se eu precisar ir de quilômetro quadrado para decâmetro quadrado, eu vou multiplicar por 100 para ir para hectômetro quadrado e depois novamente por 100 para ir para decâmetro quadrado, ou seja, vou multiplicar por 10.000. Ok? Dessa vez eu fiz uma proposta diferente, a gente poder fazer alguns exercícios para exemplificar essa estratégia, esse processo prático. Tá? Eu coloquei uma tabela aqui que é uma sugestão para alguns alunos que, porventura, têm alguma dificuldade de ficar modificando a posição da vírgula. Então, por exemplo, eu quero sair de metros quadrados para milímetros quadrados. Então, olha o que vai acontecer. De metros quadrados para milímetros quadrados, eu vou ter que fazer uma mudança. Então, vezes 100 ou a vírgula duas casas para a direita, mais outra mudança, então mais duas casas para a direita, ou vezes 100 novamente, e depois mais uma mudança, mais uma vez vezes 100, ou deslocar a vírgula duas casas para a direita. Ou seja, a minha vírgula foi deslocada 2, 4, 6 casas para a direita, ou multiplicada por 1 milhão. Fica a seu critério. Tá? Então, eu pegaria aqui, representaria esse número 3,21, imagino alguns zeros aqui, posso colocar quantos eu quiser, e aí depois faço esse deslocamento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula vem para cá. Então, o meu número vai ser 3, 2, 1, seguidos de 1, 2, 3, 4 zeros. Para melhor leitura, 3.210.000 milímetros quadrados. Agora, se você quiser usar a tabela, e é também uma estratégia bastante eficaz, você vai procurar posicionar na casa dos metros quadrados, tá? O número que está na casa das unidades, no caso é o 3. Então, o 3 está aqui, aqui eu coloco aqui, ó, 3. Bom, mas eu não tenho 2 e 1 à direita, então vamos continuar representando 2 e 1 à direita. E aí, agora eu vou completar com 0 até chegar na casa dos milímetros. Sempre a casa mais à direita. E aí, como se a vírgula viesse para cá. Ou seja, eu tenho a mesma resposta. 3.210.000 milímetros quadrados. Nesse caso da tabela, eu posso fazer várias mudanças aqui, ó. Então, talvez a tabela seja uma estratégia interessante para vocês. Eu vou utilizar a tabela, mas não quer dizer que vocês têm que fazer isso. Vocês podem fazer igual eu fiz direto aqui, ó. 2 metros quadrados. Então, eu coloco 2 metros quadrados aqui. Eu quero ir agora para centímetros quadrados. Então, vou completar com 0 até chegar nos centímetros quadrados. Então, é como se a vírgula viesse para cá. Então, vou ter 20.000 centímetros quadrados. Ok? Bom, 61,2. Quem está na casa de unidades é 1. Então, ele vai para a casa do hectômetro. Então, coloca aqui o 1. À sua esquerda tem o 6 e à sua direita tem o 2. Então, agora eu vou me deslocar para onde? Para decâmetros quadrados. Então, vou completar só com 0 aqui, ó, porque eu já estou na casa do decâmetro. Então, 6.120. Ok? Olha esse número aqui, ó, 3,1416 ou 3,1416 decâmetros quadrados. Quem está na unidade é o 3, então vem cá e coloco o 3 aqui, escrevo 1, 4, 1, 6, na sequência que aparece cada um dentro de um quadradinho. Observe que, como eu vou deslocando de 100 em 100, no caso dos metros quadrados, no caso de cada unidade aqui, eu vou colocar 2 espaços. Tá? Esqueci de falar isso inicialmente, mas eu acho que deu para todo mundo perceber. Agora eu quero mudar para metros quadrados. Então, o metros quadrados está aqui, ó. Então, minha resposta vai ser 314,16. Tá? Agora eu vou pegar esse número aqui, ó. 1.233,8. Então, esse 3 aqui, ele vai no metros quadrados. Então, vem aqui no metros quadrados, só diminuir essa vírgula aqui um pouquinho. Bom, aí eu venho aqui, esse 3 aqui, e coloco na casa dos metros quadrados. À sua direita tem o 8, e à sua esquerda eu tenho outro 3, um 2 e 1. E agora eu quero ir para hectômetro quadrado. Então, para ir para hectômetro quadrado, eu tenho que chegar até a primeira casa, que é a mais à direita. E aí eu coloco a vírgula. Então, a resposta seria
0,12.338 hectômetros quadrados. 1,3 milímetros. Bom, a casa unidades é 1 e ele vai para milímetros quadrados. Então, esse 1 ficaria aqui, ó. Bom, como a gente não vai usar uma outra casa aqui à direita, tá? Você poderia até pensar em deixar o 13 aqui também, desde que você colocasse a vírgula. Mas eu vou imaginar que a vírgula está aqui e tem um 13 aqui, ó, que não me importa qual que é a próxima unidade. Tá? Então, quero ir para centímetros quadrados. Então, vou completar com zeros até centímetros e a vírgula vai deslocar para lá. Então, seria 0,013 centímetros quadrados. Ok? Então, o que eu preciso lembrar é que eu vou sempre deslocar de duas em duas casas aqui, ó. Cada unidade que eu tiver que mudar. Seja para a direita, deslocando a vírgula casas para a direita, de duas em duas casas para a direita, seja para a esquerda, deslocando de duas em duas para a esquerda. Bom, existe outra medida de área chamada medidas agrárias. Tá? As medidas agrárias estão relacionadas às áreas de terras e unidade padrão é o hectare. Um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Eu, quando fui decorar isso, eu decorei assim. A palavra hectare começa com H, igual hectômetro começa com H. Então, um hectare, ele equivale a 1 hectômetro quadrado. Tá? Se você quiser decorar que é 10.000 metros quadrados, também dá na mesma. Observe que um hectare, ele equivale a 10.000 metros quadrados. Desculpa, um hectômetro quadrado. Tá? Então, ele é a mesma coisa que um hectare, que é igual também a 10.000 metros quadrados. Então, essa é a relação que eu fiz. Eu decorei hectare e hectômetro quadrado. Eu não decorei em metros quadrados, mas nada interfere em vocês decorarem isso. Tá? Existe uma outra medida chamada alqueire, que também é muito utilizado, mas sua medida varia de acordo com o estado. Observe, um alqueire no norte é 27.225 metros quadrados ou 2,72 hectares. Um alqueire mineiro, 48.400 metros quadrados, alqueire paulista, 24.200 e um alqueire baiano, 96.800 metros quadrados. Vocês têm que decorar isso? A resposta é não, vocês não têm que decorar isso. Normalmente vem informado no próprio enunciado da questão. Ok? Bom, então, sabe-se que um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, ou seja, a um quadrado de lado de 100 metros. Ele está querendo dizer o seguinte, ó, se eu for calcular a área de um quadrado de 100 metros, essa área é 100 vezes 100. Tá? Então, essa área, 100 vezes 100, é 10.000 metros quadrados. Então, ele está te falando isso, essa informação, que essa área aqui de 100 por 100, ela é considerada um hectare. Tá? Se 800 pessoas, vou apagar aqui, se 800 habitantes da cidade natal fossem uniformemente distribuídos nos 172 quilômetros quadrados da área de uma cidade, então é correto afirmar que em cada hectare deveria morar aproximadamente. Então, eu estou fazendo uma divisão aqui entre área e o número de pessoas. Então, a gente sabe que um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, mas 10.000 metros quadrados transformados para quilômetros, ó, vamos lembrar aqui, ó, quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados. Se eu quero passar de metros quadrados, se eu quero passar de metros quadrados para quilômetros quadrados, eu tenho que dividir por 100, ou deslocar a vírgula duas casas para a esquerda, depois mais duas casas para a esquerda e depois mais duas casas para a esquerda. Ou seja, 6 casas para a esquerda. Se eu pensar no número 10.000, tá? A minha vírgula inicialmente está aqui, então vem 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou acrescentar aqui, ó, 6. Ok? Então a resposta passa a ser 0,01 quilômetros quadrados. Tá? Bom, porque eu transformei em quilômetros quadrados? Porque eu tenho uma medida que tem quilômetros quadrados. Calculando a quantidade agora, era só dividir 172 quilômetros quadrados dividido por 0,01, tá? Por que eu fiz isso? Porque ele está perguntando em hectare. Então, eu precisei transformar em hectares. Tá? Então, essa área aqui de 172 quilômetros quadrados equivale a 17.200 hectares. Agora, eu pego a população e divido por essa área. Isso é o que a gente chama de densidade demográfica, não é isso, gente? Só que aqui a densidade demográfica, quando eu divido 800 mil
por esse valor aqui, ele vai ser de pessoas por hectare. A gente estava acostumado a fazer habitantes por quilômetros quadrados. Então, eu vou obter essa resposta, 46,5. Ele fala aproximadamente. Tá? Dentre as respostas aqui, a que mais se aproxima dessa resposta, seria o 46. Tá? Bom, um muro com as seguintes medidas: de 20 metros de comprimento, 2 metros, deixa eu só 2 metros de altura, foi construído com tijolos de dimensões de 20 centímetros de comprimento e 20 centímetros de altura. Quantos tijolos foram gastos na construção desse muro, descartando a hipótese de desperdício? Tá? É claro que toda obra, quando a gente vai fazer ela, gente, a gente tem que considerar uma perda de material de 10% a nível de segurança. Tá? Mas aqui não houve desperdício nenhum. Então, eu tenho uma área, tá, do muro e tenho a área do tijolo. Então, vou ter que calcular a área do muro primeiramente, 20 metros vezes 2 metros, que é igual a 40 metros quadrados. Depois, eu vou ter que calcular a área do tijolo, de cada tijolo, 20 centímetros vezes 20 centímetros, que é igual a 400 centímetros quadrados. E depois eu vou ter que fazer a divisão. Porém, ao tentar fazer a divisão aqui, eu tenho um problema de unidades. Concorda comigo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa unidade de área do muro de metros quadrados para centímetros quadrados. Então, lembre, ó, de metros quadrados, para passar para decímetros quadrados, eu multiplico por 100. E depois, para passar por centímetros quadrados, eu multiplico por 100 novamente. Então, foi isso que eu coloquei aqui. Ó. Ou deslocar 4 casas para a direita. E achei aqui 400 mil centímetros quadrados. Então, agora eu posso dividir essa área, que é a área total do muro, por essa área, que é a área de um tijolo. E aí eu vou descobrir a quantidade de tijolos. Tá? Então, ficou 400 mil dividido por 400, deu 1.000. Então, foram gastos 1.000 tijolos na construção do muro. Okay? Toda vez que falar em exercício em que, por exemplo, eu tenho cerâmica, eu quero saber quantas cerâmicas eu vou precisar para cobrir uma superfície. Calcular a área de superfície dividido pela área de uma cerâmica. Eu vou descobrir a quantidade de cerâmicas que eu preciso. Ok? Bom, outras mudanças aqui de unidade, né? Para a gente tentar fazer, sugiro que você desse até um pause aí e tentasse fazer esses exercícios. Ok? Bom, então vamos lá. 8,37 decímetros quadrados para milímetros quadrados. Então, vou usar a tabela aqui também, tá? Como a tabela aqui está pronta, fica mais fácil para mim. Ó. O 8 está aqui, o 13 aqui e o 7 aqui. Se eu quero mudar para milímetros, eu vou acrescentar zeros até chegar na casa do milímetro. Então, ficou 83.700. 2,14 metros. Então, eu pego 2, coloco na casa dos metros quadrados e escrevo 14 aqui. Agora, eu vou ter que deslocar para milímetros. Então, eu vou completar com zeros até chegar lá. Tá? Então, vai ficar 2.140.000 milímetros quadrados. Bom, agora eu tenho 12,9 quilômetros quadrados. Então, o 2 vem na casa do quilômetro, então vem para cá. Eu coloco um à sua esquerda e o 9 à sua direita. E eu preciso deslocar até o metros quadrados. Então, vou ter que encher de zeros aqui, ó, até chegar aqui. Tá? Então, aqui tem 3 e aqui tem 6. Então, vai dar 12.900.000. Vou pôr um pontinho aqui, metros quadrados, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros, exatamente. Bom, 3,1416 metros quadrados. Então, eu tenho aqui o 3 aqui. Esses exercícios acabaram que ficaram muito próximos dos outros, tá? Mas não tem problema, não. Você entendendo o procedimento, é o que importa. Eu vou acrescentar um zero aqui, porque eu quero parar em centímetros quadrados. Então, a minha resposta será... Tem um erro aqui, peraí. Deixa eu só corrigir aqui, gente, desculpa. 3,14 aqui, 16, ó. Então, na verdade, não vou precisar acrescentar nada, porque de metros quadrados por centímetros quadrados é só deslocar 4 casas para a direita. Bom, o 5 está no metros quadrados, então eu venho com o 2 e 1 para a esquerda e o 8 para a direita. E eu quero ir para quilômetros quadrados, então vou ter que sair enchendo de zeros aqui, ó, até chegar aqui no quilômetros quadrados. Então, ficou 0,123 zeros aqui. 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 5, 8. Tá? Aqui, o 15 está na casa dos metros quadrados, então vem para cá o 5 aqui, o 1 à sua esquerda, o 3 à sua direita, e eu quero ir para milímetros. Então, vou completar com zeros até chegar na casa dos milímetros, ok? Então, vou copiar aqui, ó.
153, seguidos de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 2, 2, 3. Então, virou, na verdade, 15.300.000 milímetros quadrados. Ah, professor, eu gosto só de deslocar a vírgula para a direita ou para a esquerda. Tem problema? Problema nenhum, ok? Não precisa montar a tabelinha. Agora, você cria o hábito de montar a tabelinha, é até uma forma de você decorar a sequência, né? Às vezes o aluno confunde. Por exemplo, decâmetro com decímetros quadrados, por começar com a mesma letra, não sei. Enfim, pode acontecer algumas dúvidas, e se você tem um hábito de redigir essa tabelinha aqui, provavelmente você não vai esquecer, né? E é como uma tabela que é muito semelhante a todas as outras que nós estamos trabalhando, tirando, excetuando até agora a questão do tempo, tá? Então facilita você decorar todas as outras. Bom, mais 2 exercícios para a gente fechar essa aula. Pedro deseja colocar cerâmica na área de lazer de sua casa, que possui 9 metros quadrados, 9 metros de comprimento por 6 metros de largura. Se fosse usado cerâmicas quadradas com lado medindo 100 centímetros, quantos seriam gastos? Então, ó, dê um pause, tente fazer, depois volta para o vídeo. Eu vou calcular a área, vou chamar aqui de área, AL, tá? Da área de lazer aí. Então, aqui o cálculo da área será comprimento vezes largura, tá? Então, 9 vezes 6 metros, isso dá 54 metros quadrados. Depois eu vou calcular, que eu vou chamar de AC, é a área da cerâmica. Então, a área da cerâmica seria 100 centímetros vezes 100 centímetros, já que é um quadrado. Isso vai dar 10.000 centímetros quadrados. Então, a proposta para descobrir o número de cerâmicas seria dividir a área de lazer pela área da cerâmica. Só que, quando eu escrevo essa divisão aqui, eu encontro um pequeno problema, que é a questão das unidades estarem diferentes. Então, eu vou ter que mudar de unidade aqui. Então, eu preciso lembrar que de metros quadrados para centímetros quadrados, ó, metros quadrados, eu tenho que passar para decímetros quadrados para depois passar para centímetros quadrados. Então, a vírgula vai deslocar 4 casas para a direita, tá? Como aqui não tem, esse é um número inteiro, não tem vírgula aqui, eu poderia escrever o 54, vírgula, e acrescentar alguns zeros. Vocês vão perceber que se eu tenho que deslocar a vírgula 4 casas para a direita, vão aparecer 4 zeros, tá? 1, 2, 3, 4. Aparecem 4 zeros, então passa a ter 4 zeros aqui, ou 540.000 centímetros quadrados, dividido por 10.000 centímetros quadrados. Eu vou cortar 1, 2, 3, 4 zeros, 1, 2, 3, 4 zeros, e aí a minha resposta será exatamente 54 peças ou cerâmicas. Ok? Bom, para finalizar, determine quantos metros quadrados cabem em 5,5 alqueires paulistas. Para isso, eu preciso dessa informação aqui. Tá? Então, o cálculo aqui é extremamente simples. Eu vou pegar 5,5 e vou multiplicar por 24.200. Nesse caso, pediu em metros quadrados, que facilita muito a vida. Poderia ter pedido em outra unidade, né? Então, basicamente, eu preciso multiplicar 24.200 por 5,6. Vou para o meu rascunho aqui, 24. Na verdade, eu vou escrever 242. Esses 2 zeros depois eu acrescento no final. Pode ser assim? Então, olha só. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 4, 20, com 1, 21. Vão 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Se eu for multiplicar por 5 novamente, eu vou ter a mesma sequência. Então, eu posso até copiar aqui direto, ó. 0, 1, 2, 1. Ok? Então, é lógico que eu deixei um espaço aqui, tá? Porque aqui eu tô esse número aqui é o 5, mas esse aqui está representando 50, tá? Então, aqui é o 0, 1, 3, 3, 1. Bom, antes de mais nada, aqui havia 2 zeros aqui, então vou acrescentar 2 zeros aqui. E aqui tinha uma vírgula aqui, que ela vai ter que aparecer aqui. Então, na verdade, a minha resposta vai ser 133.100 metros quadrados. Tá? Ah, professor, eu quero transformar isso... Acabou, tá, gente? Resposta aqui. Professor, eu quero transformar isso em decâmetros quadrados. Então, eu vou deslocar para a esquerda. É como se a minha vírgula viesse para cá. Então, seria... Essa daqui é a resposta. 1.331
decâmetros quadrados. Ah, pessoal, eu quero isso para hectômetro. Então, a vírgula pula mais 2 casas para a esquerda. Então, dá 13,31 hectômetros quadrados. Ah, pessoal, eu quero em quilômetros. Então, mais 2 casas para a esquerda. E passou a ser quilômetros quadrados. Só lembrando que aqui, ó, 13,31 ao hectare. Ok? Ó, gente, no mais, muito obrigado, tá? Tentem fazer esses exercícios e tirar dúvidas. Estarei no chat aqui esperando vocês, ok? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.